Amém. Enquanto a gente se prepara aqui para esse tempo nosso juntos, a gente terá um batismo aí hoje, mas é importante a gente perceber, né, esses detalhes de Deus. São detalhes mesmo. Porque são filhos dessa comunidade, né, produzindo essa consciência em nós de que que eles não estão presos às expectativas dos outros, que eles não estão presos ao que os outros desejam deles, mas principalmente que eles estão prontos para entregar aquilo que é a vocação da casa deles em favor dessa comunidade. Amém? Então, obrigado, viu, vocês, por entregarem essa palavra de encorajamento a nós. Uma palavra de coragem, Biel, viu? Porque às vezes vocês não percebem, mas vocês estão nos encorajando a sermos nós mesmos. Vocês estão encorajando que a gente volte à maneira como Deus nos criou. Aquilo que Deus nos criou. Então isso parece insignificante, mas é aquilo que Jesus vai entregar para a gente e falar, olha, voltem a ser como crianças. Porque voltando a ser como crianças, vocês vão voltar a ser o que são. E não mais o que vocês acham que são. Mas são verdadeiramente aqueles que vocês são. Amém? Então, PJ, vamos compartilhar. Não, você pode ir preparando aí. Tem um batismo, tem a ceia hoje. Então faz o batismo, depois eles... Tá. Amém. Tá bom. Então vamos chamar aqui, né, o batismo, Joaquim, para a gente batizá-los, o pai Gustavo, a mãe Virgínia, pode vir os avós também, Micaela, Ana Paula, Rômulo e os padrinhos também, né? Os padrinhos estão aí também, né? Carla, Robson, Isabela e Fabrício, né? Amém. E eu queria chamar aqui o Marlos, Raul, para participarem desse batismo aqui com a gente. Se vocês puderem participar aqui com a gente. Não, mas eu, na verdade, queria que a gente fizesse juntos mesmo, tá? Pode vir aqui, Raul. Para a gente aproveitar esse símbolo, tá? Porque aqui tinham filhos desses dois aqui, cumprindo a vocação deles. E como são meus amigos, eu posso dizer do fundo do meu coração que a maior luta da vida deles é exatamente não estragar os filhos deles. Então, a maior luta desses dois aqui é sair um pouco de cena para eles poderem ver aquilo que os filhos vão ser. E, às vezes, isso parece uma coisa meio óbvia para a gente, principalmente quando a gente vem com um filho para nós, né, nessa expectativa desse filho ser gerado nas nossas casas. O filho ainda parece um pouco a gente acha que ele vai suprir algumas carências nossas. E a nossa maior dificuldade realmente é deixar ele livre para ser a criança, o jovem, o adulto que Deus escolheu para ele ser. Então, de uma forma muito simplória, a gente fica preso. De uma forma muito simplória. A maior dificuldade dos pais é ficarem presos ao que Deus escolheu e ao não que eles gostariam. Então, quando a gente vai batizar uma criança, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não está aqui para garantir um futuro melhor para eles ou que eles sejam salvos de alguma coisa das nossas frustrações na vida, mas é principalmente para a gente discernir em conselho aquilo que Deus escolheu para a vida dele. Então, o Joaquim, ele já tem algo escolhido por Deus para ele revelar daquilo que ele é nesse mundo nosso. Então, a nossa maior dificuldade nossa vai ser deixar ele fazer isso. E aí a gente traz o batismo para lembrar disso. Então, o batismo é apenas para ser um marco, um sacramento mesmo, na vida da família como um todo, para que a gente sacramente hoje que o Joaquim já não vai ser filho das nossas expectativas, mas que a gente encontrou junto, em família, discerniu em conselho qual é o nome que Deus o chamou. Então, por isso que a gente simbolicamente sempre tenta atribuir, discernir em família o nome pelo qual Deus o chamou. E aí eu, na autoridade desses dois pais, porque eu tô na minha caminhada de pai, eu ainda corro o risco de estragar um pouco. Eles já correm menos risco. Então aí eu queria que vocês fizessem esse símbolo aqui com a gente, aproveitando que os filhos estavam aí dando testemunho
da dificuldade que vocês passaram de deixar os filhos serem quem eles são. Por isso eu acho que nada mais simbólico do que a gente batizar aqui, através da vida de vocês dois, nas nossas vidas, discernir o nome desse menino. Amém? Então os padrinhos estão aí, né? Se quiserem chegar aqui mais perto. Que eu gosto sempre de lembrar os padrinhos, que a Isabela teve recente aqui, ela já vai estar bem na memória, que o padrinho ele tem a responsabilidade de lembrar o pai desse momento. Porque a maior dificuldade do padrinho vai ser fazer o pai lembrar que isso aqui não é um filho dele. Então os padrinhos têm essa responsabilidade magma de não deixar os pais corromperem essa criança. E se precisar bater de frente com eles, vocês batem. Tá? Porque vai ter hora que eles vão falar assim, o problema é meu porque é o filho eu que sei. Aí vocês vão dizer para ele, o filho nunca foi seu, que vocês foram lá e deram um testemunho de que não era de vocês. Então aí nisso eles não vão poder mais se apegar. Então aí vocês vão ficar livres para interromper, atrapalhar, para que essa criança seja tudo aquilo que ela pode ser. Amém? Amém. Antes do passar aqui para o Raul, eu só queria dar um testemunho para vocês, que eu acho que é bem a propósito, bem pertinente. Antes do culto, eu estava conversando com um irmão ali atrás, e ele estava contando de um desafio que foi, na vida da casa deles, uma gravidez ectópica. E essa semana, então, eles enfrentaram esse desafio de ter tido esse diagnóstico, que é uma gravidez que se desenvolve na trompa e não segue adiante. E isso me lembrou a nossa casa. Quando eu me casei, a primeira gravidez que a gente teve foi uma gravidez ectópica. E a médica disse que a Juliana não poderia mais ter mais filhos. A gravidez teria estragado uma das trompas e ela já tinha tido uma outra dessa na outra trompa. Como vocês, mulheres, só têm duas, então era impossível a gente ter filho. Nós fomos bater em São Paulo, no médico que depois ficou famoso porque foi preso, porque abusava das pacientes. Eu cheguei a dar os cheques, a contratar o serviço de querer resolver na minha força a gravidez dela. A gente, graças a Deus, por revelação do Espírito Santo, desistiu a tempo. E hoje eu tive uma gravidez ectópica cantando aqui, outra gravidez ectópica tocando teclado e outra tocando baixo. Então, só para mostrar que Maria teve Jesus sem ter tido uma relação sexual. A gente não é pai desses filhos, a gente recebe os filhos de Deus, e aí Deus vai colocar esses filhos na nossa vida, seja pelas nossas competências, seja pelas nossas condições até mesmo físicas, seja principalmente pela condição do nosso coração, eles vêm. Então hoje não é o batismo dele que vai o transformar em filho de Deus. É simplesmente um testemunho, um reconhecimento da identidade que ele já tem. A gente não controla nada, a gente só não precisa estragar o processo. Amém? Amém. Posso pedir para vocês ficarem em pé? É um momento tão solene, tão especial na vida dessa família, Gustavo e Virgínia, né? Vamos batizar o Joaquim. Quer pôr a mão na aguinha aí, Joaquim? Isso, coloca a mão na água. Gostou a cara boa? Não gostou muito, não. Vamos batizar o Joaquim. Amém? Privilégio estar com vocês, Gustavo e Virgínia, família de vocês, os padrinhos, a família. Amém? Joaquim, na autoridade que nos foi dada como igreja, como conselho, nesse momento nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é discernimento. Não haverá nada difícil demais para você. Não haverá nada difícil demais que você não consiga resolver. Caminhos difíceis, problemas, enigmas sem solução para você serão muito fáceis. Porque pelo Espírito de Deus você vai discernir muitas coisas. Pelo Espírito de Deus você será tomado pelo Espírito de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse é seu nome espiritual. Discernimento. Nós te abençoamos e consagramos você, Gustavo, Virgínia. Consagramos a casa de vocês, que Deus dê muita graça para que vocês conduzam a vida dele.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoamos toda a casa de vocês, toda a família de vocês. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora ele acostumou. Agora quis. Agora já quer. Amém? Amém. Não se assustem, porque sobre a vida dele, do Joaquim, vai vir muitos problemas, mas isso será proposital. O que para outros seria impossível, como o nome dele é discernimento, será muito fácil. Não embaraçem ele. Deixem que ele vá no caminho que Deus já tem preparado para ele. Porque para outros homens seria muito difícil. Não haverá nada difícil para ele. Porque o nome dele é discernimento. Amém? Deus abençoe. Amém. Eu queria seguir entregando algo que Deus colocou no meu coração também para ele, que tem a ver com o que Deus colocou no coração do Raul. O nome dele é Farol. Além desse discernimento que vai fazer com que ele perceba essas situações, ele vai ser aquela pessoa que, exatamente por perceber os perigos que vão ameaçar aqueles seus amigos, aquela sua família, ele vai se colocar nessa brecha para ser uma referência, para ser uma luz na vida daqueles que o cercam. Então, que vocês também tenham paz no coração de vocês quando vocês verem seu filho se posicionando para ser inspiração, para ser farol, para ser guia, para ser luz para os irmãos, exatamente pelo dom de discernimento que Deus depositou na vida dele. Amém? Deus abençoe. Amém. Isso aí, Joaquim. Responsa, irmão. Mas seus irmãos estão aqui para te lembrar, viu? Amém, família. Amém. Muito bom, né? Coisa mais boa, graças a Deus. E aí, velho? Beleza? Faz tempo que eu não encontro, hein? Bom? E aí, elegância? Bom, velho? Bom, Biel? Beleza? Fica aqui já. Então, muito bom a gente estar em família, né? E o bom do encontro de família, uma coisa é você ir num evento. No evento, às vezes, você tem uma participação passiva, né? É igual degustação. Você come o que te oferece e gosta do que der. O que não der, você não repete. Aí, homem de Deus, vamos orar com você, viu? Depois você vem aqui. Então, e a gente no encontro de família é diferente, porque a Bíblia diz que no encontro de família cada um traz de si alguma coisa. Então não é uma degustação para ver se você gosta ou deixa de gostar. É uma expressão de amor daquilo que eu tenho para oferecer. Então, degustação, você pega um trem lá que você não gostou e nunca mais você come aquilo. Porque a degustação, você pode ter uma escolha. Você pode escolher o que você gosta ou não. Conto de família, eu vou te explicar. Você está novo, vai aprendendo. Conto de família, tem uma maionese, uma tia, que ela nunca acerta o sal, você entendeu? Entendeu? Sempre vai ter um trem assim que ela acha que é o melhor prato do mundo, mas tem um trenzinho lá que ela erra, mano. Não adianta você falar com ela que ela teve uma revelação do céu. É, você que não sabe nada. Aí você come pela tia. Amém? Vou te ensinar um segredo que eu aprendi com meu pai. Restaurante, você vai com fome. Almoço de família, você come antes de sair de casa. Entendeu? Porque é pura elegância. Só elegância. Entendeu? Se atrasar, você não fica nervoso. Se não prestar, você não fica desapontado. Você está resolvido. Glória a Deus. Então é o seguinte: resolver o seu problema, você vai para o mundo. Para bagunça, onde você paga e tem direito. Família não é lugar de você ficar resolvendo problema.
Família é lugar da gente ter comunhão, todo mundo oferecer-se o melhor. Aí a gente se alimenta um do outro. Porque se você chegar com fome no reunião de família, você nem presta atenção na tia. Ela está lá te explicando quanto demorou, porque ela quer explicar. Que ela quase perdeu a salvação para fazer aquela maionese, tá entendendo? Aí você despreza aquilo, não pode. Então, hora de prestar atenção. Está na Bíblia, amados. Você sabia que está na Bíblia? A Bíblia diz assim: as reuniões de vocês não estão fazendo bem, porque vocês estão chegando com fome. E aí todo mundo tem pressa de comer. Se fosse para comer, comesse em casa. Isso é um princípio. Se a ceia for para comer, come em casa. A ceia não é para matar a fome de ninguém. A ceia é para a gente ter calma e servir um ao outro com aquilo que a gente carrega no coração para abençoar. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Você tem um testemunho para entregar aí, não tem? Eu queria aproveitar. Dá a mão aqui. Eu também ainda forcei a barra. Forcei a barra aqui e subi pelo degrau mais alto. Não é? Extravagância. Então, é o seguinte. A gente tem algo para repartir aqui. E eu tenho uma palavra no coração assim para entregar para os irmãos. O Biel também tem algo para entregar. Eu estou paramentado porque há um esforço da nossa comunidade, da nossa família, em favor das famílias ligadas ao movimento Ilumina. Então isso é um esforço de família, isso não é caridade, isso não é para resolver o problema, isso é diante de um problema fortalecer uma relação. Quando Deus permite uma dificuldade, é para gerar um vínculo, uma relação, e não o problema ser resolvido. Amado, se fosse o problema ser resolvido, Deus tinha evitado. É por isso que você vai ficar em crise. Toda vez que você achar que o problema foi para ser resolvido, você vai ficar em crise. Porque no fim você vai culpar Deus que podia ter evitado. Então que raio de Deus é esse que, podendo resolver o problema, nem evitou que ele acontecesse? Você vai ficar em crise com Deus, não é com o problema. Porque você vai ter uma crise de identidade. Afinal de contas, Deus é um Deus distraído ou é um pai negligente? Porque sendo Deus, ou ele distraiu ou ele foi negligente. E não é nada disso. Ele permite todas as coisas de acordo com o que a gente é capaz de suportar, visando a edificação de seus filhos. Os que estão prontos vão indo embora e os que ainda precisam ser trabalhados vão ficando. Glória a Deus, amado. Por isso você não preocupa com filho abortivo. Não preocupa. Porque está escrito a respeito dele. Mais bem-aventurado é aquele que nem nasceu. Porque ele já virou alma vivente e não passou pelo sofrimento desse mundo. Você fica lamentando um filho que nem nasceu e ele agradecendo o pai que não precisou sofrer. Já passar direta, sem ter que ficar sofrendo as nossas anarquias aqui. Está escrito. Amém? Está escrito. Passou diante sem fazer prova. Glória a Deus, mano. Porque os pecados já foram perdoados, condenação não tem. Está escrito, Salomão falou sobre isso. Falou, mais bem-aventurado é aqueles que nem nasceram, porque não tiveram que sofrer as dores dessa vida. Não tiveram que se contaminar com as nossas esquisitices. Amém? Por isso que Deus nunca permitiu nada na nossa vida que não fosse para nossa edificação. Glória a Deus. E por isso o esforço aqui do Ilumina não é resolver um problema, mas a partir de um desafio gerar uma relação, fortalecer uma relação. Então, por isso, você não está resolvendo o problema das famílias, não. Você está sendo solidário aos nossos irmãos aqui que, em nome da família, estão atendendo a família.
Então você vai lá e honra o trabalho dos irmãos aqui. Amém? Se você já tem um punhado de caneca lá na sua casa, igual eu tenho, então você vai lá e descarta uma que você já tem lá e leva a outra e põe no lugar. Glória a Deus. Você renova seu estoque de caneca. Amém? Você dá umas 4 ou 5 lá que já tem uns 3 anos que você está lá com elas, já cumpriu o propósito, aí você vai lá e renova. Porque não é pela caneca, não é pelo boné, não é pela camiseta. É para que todo mundo lá que está trabalhando perceba que ele não ficou invisível. O esforço dele não recebeu a nossa indiferença. É para ele continuar animado no trabalho dele. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. É só isso. Amém, meu irmão? Amém. Alegria estar com você aqui, velho. Isso, alegria demais. Você trabalhou muito esse dia para trás, hein? Nossa, eu tava falando, novembro eu nem parei. Põe mais perto. Hã? Novembro eu nem parei em casa direito. Era faculdade, era indo pro encontro, era. Tá vendo, bem? Tá vendo? Novembro ele quase não parou em casa. Não sei, só tô falando para você que o Miel, novembro, quase não parou em casa. Você já levou o assunto pro outro lado. Mas, assim, foi bom demais. Você tá vendo que você vai casar, você fica esperto. Porque tudo que você fala com as mulheres, até anjo, quando fala com as mulheres, fala assim: o que quer dizer isso que ele está falando? E ela sabe já o que você. Claro, porque no fim quem vai pagar a conta é ela, você não se iluda. Elas têm razão. É isso. Elas têm razão, porque no fundo quem paga a conta são elas. O homem sofre a dor do desconhecido. A mulher sofre a dor do conhecido. O homem sofre a dor do invisível. A mulher sofre a dor do visível. O homem sofre a dor do talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. A mulher sofre a dor do assim é. Está lá, não tem para onde correr. Amém? Glória a Deus. Mas assim, eu tava. Foi engraçado porque acho que você chegou no meio do louvor, né? Eu abri o culto, o Rafa falou assim: ó, vai lá, fala alguma coisa e pronto. Eu falei justamente sobre a gente ser família. E assim, é engraçado porque foi. Eu não parei em casa, mas no único final de semana que eu ia parar em casa foi o encontro da faculdade. Assim, eu tava cheio de trabalho, aí na outra semana eu já tinha prova final e tudo, e aí nesse final de semana eu falei assim: não, beleza, era o final de semana para eu falar, não, beleza, vou descansar, né, preparar para as provas, e foi bem na data do encontro, que há 1 ano a gente tinha programado. Então assim, até nisso Deus cuidou, e é muito isso que você falou. Quando Deus entregou pra gente essa responsabilidade de cuidar de um povo, a gente muitas vezes pensava assim: vamos fazer isso para que as futuras gerações não precisam conviver com preconceito, não precisem conviver com os olhares, não precisem conviver com a discriminação nos ambientes de trabalho, na sociedade, enfim. Vamos fazer esse movimento para a gente resolver esse problema que é a invisibilidade do nanismo no Brasil. Só que, assim, isso começou a... Acaba que a invisibilidade é bem pior do que o problema em si, não é? E a invisibilidade é muito pior dentro da comunidade do que fora da comunidade. Porque, irmãos, a gente está falando disso aqui e isso é muito grave. A palavra de Deus diz que a maior mentira que a gente pode ter na vida é dizer que ama a Deus e o irmão ser invisível diante de nós. O que é o irmão invisível? É aquele para o qual você é insensível ao problema dele. E você só enxerga ele quando ele te interessa. Você só percebe ele quando você vê beleza, quando você vê interesse, quando você vê importância, quando você vê benefício. Mas quando você não vê nada disso, quando você só vê um desafio, uma dificuldade, uma superação, um investimento, ele é invisível.
Então a gente não imagina o que a invisibilidade faz com as pessoas. Sabe por quê, amados? Porque isso cria uma crise de natureza. Porque qual foi a definição básica do que é ser o humano? O que é ser o humano? Fala para mim, o que é ser o humano? A imagem de uma virtude. Então, quando uma pessoa é invisível para você, você está dizendo com todas as letras que ele não carrega virtude. Você não viu Deus nele. Você vê Deus em você, mas não vê nele. Então, não é o problema dele que está errado. Eu é que sou a mentira. A mentira é minha. O errado não é quem está com problema. O errado sou eu, que podendo ser sensível ao problema, ignoro. Eu é que sou o encapetado. Eu é que represento o inferno. Não é o problema que representa o inferno. Quem representa o inferno sou eu. Quem está corrompido na imagem de quem Deus é, sou eu. Porque eu estou atraído pela imagem. Eu é que sou adorador de imagens. Porque eu fiz para mim imagens da minha divindade. E não consigo perceber as imagens que Deus está querendo produzir dele. E as imagens que Deus está produzindo dele, elas carregam fragilidades, necessidades, fraquezas, para que elas possam representar o quê? Poderes? Não, virtudes. Por isso que a gente desapontou com Jesus. Porque ele foi desconstruindo a nossa imagem de divindade. Ele foi ficando cada dia mais fraco, cada dia mais problemático, cada dia mais necessitado, cada dia mais deformado, a ponto do texto bíblico dizer, chegou num ponto que nós olhamos para Jesus e não havia nele beleza que nos atraísse. Nós estamos com um problema estético, que está tornando as pessoas o quê? Invisíveis para nós, porque nós temos vergonha. E aí você acha que tem vergonha da pessoa? Não, você tem vergonha de Deus. Fala, Deus, onde é que você estava com a cabeça? Onde você estava com a cabeça? Alguma coisa deu errado. Aí nós ficamos tentando salvar Deus. A invisibilidade é cruel. Não é não, Biel? E a gente pensou que era esse o problema. Que a gente era invisível e que para os outros a gente não era nem gente. E a gente pensou assim, não, então vamos fazer um movimento para tentar transformar isso. Transformar o olhar das pessoas em relação ao nanismo. E acho que em 2018, que a gente entendeu que o nosso propósito não era esse. 2018 foi o nosso primeiro congresso, foi o terceiro congresso, mas o primeiro que a gente fez aqui em Goiânia, a gente organizou, e minha mãe falou assim, vamos fazer um último dia de confraternização, e vamos chamar de encontro. Vai ser um encontro de Somos Todos Gigantes. E a gente viu que isso foi tão poderoso, porque não era um problema que estava sendo resolvido, era uma relação mesmo que estava sendo gerada naquele lugar. Uma relação de gente que é tão diferente em tantos aspectos e vem de lugares tão diferentes de tantas formas, não só geograficamente falando, mas em questões socioeconômicas, em questões de cultura, vem de lugares de experiências totalmente diferentes, mas que encontravam um ponto em comum, que eles não encontravam em mais ninguém. Eles não conheciam outras pessoas que compartilhavam esse ponto em comum, que trazia tanta dor para eles. E a gente entendeu que era isso que curava. E era por isso que a gente existia. Era para isso, era para promover, para gerar esses encontros. Tanto é que a partir do ano seguinte, a gente falou, não vamos fazer mais um congresso, vamos fazer um encontro, que é o encontro que cura. E eu comentei, né, no começo da reunião, a gente, esse ano, fez o 7º encontro lá em São Paulo,
você teve a oportunidade, o privilégio de estar com a gente, mas a gente que teve o privilégio de ouvir de você é uma revelação que, assim, de algo que a gente tem trabalhado há quase 10 anos enquanto movimento, um movimento que surgiu não só na minha casa, mas nessa plataforma que é a nossa família Sal da Terra. E sobre a gente... Você trouxe algo que eu fiquei... Na hora eu fiquei assim, cara, é isso. Foi no primeiro dia, né? E a partir desse dia eu comecei a orar. Deus, que seja exatamente isso que o PJ falou. Ele falou sobre a gente ser semente. E não uma semente que quer reter um fruto, que quer reter algo que ela tem, mas que entrega tudo para germinar. Então a semente ela precisa se esvaziar totalmente para que ela possa cumprir o propósito dela. E às vezes eu tava naquela ânsia de querer entregar, mas querer reter algumas coisas também. Às vezes eu tava naquela ânsia de eu vou querer, eu quero, né, servir e tudo mais, mas eu quero receber também. Eu quero receber às vezes, sei lá, um elogio, eu quero receber um abraço e tudo mais, um reconhecimento. E às vezes esse meu orgulho, às vezes não, com certeza esse meu orgulho, ele estava me impedindo de entregar tudo que eu tinha. E a partir daí foi isso, foi de a gente... Era eu correndo pra lá e pra cá, meu pé começou a doer depois, tanto que eu corri. Era brincando com os meninos, brincando de pega-pega com criança de 5 anos, 6 anos. Curiosamente, o texto que compara o reino de Deus a uma semente, a fé a uma semente, fala exatamente do seu tamanho. Curioso isso, né, Biel? Demais. Fala exatamente do seu tamanho. Que ela pode ser tão pequena quanto um grão de mostarda. É a sua intensidade. É o valor que ela carrega. E não o espaço que ela ocupa. Tem muita gente ocupando espaço demais sem valor algum. Só dá trabalho de faxina. O destino é a caçamba de entulho. Lá em casa, rapaz, toda vez que a gente ia mudar, a Carana queria estressar. Eu falei, estressa não. Vamos parar 2 caçambas de entulho aqui na porta. Tá feita a mudança. Ela falou assim, mas vai ser muita coisa. Eu falei, você vai ver que as caçambas ainda vão embora vazia. E era dito e feito. A gente não conseguia encher metade de uma caçamba. Parava 2 só para caber tudo que o povo ia levar. Ia pondo, levando, daí a pouco a gente acumula demais, amados. A gente retém demais. Por isso que a gente está ficando grande demais, sem expressão, está ficando inchado, balofo, fofo, sem consistência, amém? Sem substância, sem substrato, espreme, não sai nada. Então é curioso isso. Não é porque a gente já entregou tudo que não sai nada. Exatamente, né? Pai. Fica um trem lá guardado, ranço. Sabe aquela geladeira que vocês vai? Tem sempre um restinho de qualquer coisa. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não? E assim, depois disso foi sensacional, porque os encontros são muito engraçados. A gente fica o dia inteiro assim, ligado e correndo pra lá e pra cá e pensando, meu Deus, agora é isso, agora é aquilo. Minha mãe é a que mais... Não, é que o que os meninos não têm tamanho, tem de energia. Nossa, pelo senhora, amor de Deus. Que é isso? Não, o Samuel tava lá, a cara do Samuel. Não, brincadeira. Não, Samuel. Não, Samuel brincou. tava lá. Não, Olha o Samuel tava lá brincando comigo. Samuel emagreceu 3 quilos. Fica em pé aí, Samuel. Daqui a pouco ele tá flutuando. Samuel já era fininho, emagreceu 3 quilos lá na trabalheira. Olha lá, ó. O cara já era fino. As camisas dele tá tudo forgadas. Isso era tudo justinha. Não, o Samuel ficou lá, brincando de pega-pega comigo. Era eu, você e mais 2 crianças. Não, mais 3, né? Tinha o Samuel, o Joaquim e o Matheus. Não, e aí, era você, era eu, Samuel aí e o Fernando. Não, o Fernando é outro departamento. Na hora que eu cheguei lá, o Fernando tava lá. Outro departamento. Fernando é o tio Fernando também. Zen, aquela calma.
Levando, vê se introduz aqueles meninos num ambiente assim, de meditação transcendente. Continua no seu esforço, Fernando. Não é em vão. Pelo menos eu prestei atenção, entendeu? Você me animou a ser perseverante. E aí, assim, foi engraçado, foi na hora do almoço, a gente louco pra almoçar, e os meninos não param, a gente correndo atrás, e eles com as pernas, eles com as perninhas, assim, curtinhas, correndo, pra eu dar um passo, eles dão 6, e correndo, e eu morrendo de suar, assim, ofegante, Samuel também, e os meninos, você não me pega, correndo. Aí teve uma hora que eu falei, aí eu que tava pegando, aí o Samuel saiu correndo da sala que a gente tava, eu falei assim, vou correr aqui atrás na congregação a gente tem 2 movimentos que se tornaram marcantes na vida da congregação: o movimento do autismo e do nanismo. É para ajudar as famílias o seguinte: todo avô é autista e todo neto é anão, então você já vai aprendendo. Porque todo avô tá falando uns trem, uns negócios, uma dificuldade, um mundo, um universo. Ele tem um mundo dele, os movimentos, tudo. É um movimento autista. Você fica observando um avô, principalmente quando ele vai assim, meio entrando numa outra dimensão, ele tem sintomas autistas. E para ele, todo neto é anão. Acelerado, petitinho, ele fica perguntando por que não fica maior para ajudar ele a não ter que abaixar, mexer. Então a gente tem uma bobagem, são preconceitos na nossa vida e a gente não percebe que isso não são circunstâncias, isso são momentos da vida. Que o nosso visível traduz o nosso invisível, que Deus está nos obrigando a ver a vida pelo seu invisível, não pela visibilidade. Que de uma ou de outra forma você vai vivenciar essas realidades independente do tamanho que você tem. Prepare-se para viver tudo isso. Deus está te dando essa graça. Prepara para entrar nessa dimensão onde é a história que conta e não o seu formato, o seu tamanho, nem o seu custo. Todos nós vamos viver isso. Vai ter momentos na sua vida, vai chegar uma hora que você vai ser o autista. Vai ter outra hora que você vai se sentir o anão. Vai ter a hora que você vai ser a pessoa da apraxia da fala. Sabe o que quer dizer apraxia da fala? Que nós temos um movimento liderado aqui pela Fabiana. O que acontece? O que é a apraxia da fala? A pessoa sabe, ela consegue construir o pensamento, ela sabe o que quer dizer, mas ela não consegue traduzir isso em linguagem cognitiva. Todo mundo. Amém? Você quer falar, amém? Família, eu sinto assim muito forte. Talvez você esteja nos visitando pela primeira vez e você não está conseguindo conectar com aquilo que nós estamos recebendo aqui, do Gabriel e do Paulo Júnior. Sabe o que nós estamos recebendo aqui? O testemunho daquilo que estava na eternidade para materializar através da família, do projeto, da casa do Gabriel. Que é um movimento extraordinário, como o Gabriel disse, conectar família, pessoas que enfrentam ainda no Brasil uma questão muito desafiadora. Ser contábil e ter visibilidade. Eu estava ouvindo o Gabriel falar. O Gabriel não precisou nem fazer prova final na faculdade. O Gabriel estuda numa instituição onde ele sonhou estudar, né, Gabriel? E onde poucos podem, até pela questão de capacidade mesmo, intelectual e cognitiva. Mas também porque é uma faculdade cara. Nada disso que o Gabriel tem se dedicado tem impedido o Gabriel de ser um excelente aluno. Porque a palavra de Deus é muito clara e ela é muito simples às vezes, e a gente fica... Ninguém tem maior amor do que esse, do que doar, ofertar vida aonde está inserido. E todas as outras coisas têm sido acrescentadas na vida do Gabriel, por essa dedicação. Então, família,
Você tem feito orações assim? Por quê e para quê? Eu tenho, inclusive, por exemplo, ganhado mais dinheiro. Por que e para que eu tenho recebido mais oportunidade de formação intelectual? Por que e para que o Senhor me entregou essas coisas, esses desafios? Porque o Gabriel tinha duas escolhas, a família do Gabriel tinha duas escolhas. Ou prosseguir e pedindo para o Senhor que os capacitasse, inclusive para serem um instrumento de transformação social, ou eles podiam se fechar em casa, como a maioria de nós fazemos, quando nós recebemos um desafio. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo quer de novo nos perguntar: aonde você tem se dedicado? Como você tem se dedicado? Porque uma coisa é certa, Ele não permite nada sobre nós que nós não possamos suportar. Isso é promessa de Deus. Mas diante disso, onde você está e como você está se posicionando? Meus irmãos, nós somos boca de esperança. Ou você entende isso, corresponde com isso, ou você não vai experimentar a plenitude da sua existência. Não é sobre dificuldades ou desafios, mas a palavra de Deus é literalmente cheia de conselhos e de sabedoria para que você, em qualquer situação, continue sendo um representante desse amor na terra. Você não existe à toa. Você não está aqui simplesmente porque seu pai e sua mãe te concebeu. Não. Nós estávamos vindo para cá, nossa família recebeu um diagnóstico de um grande desafio que nós vamos enfrentar na gravidez da minha nora. E a gente vinha falando, eu e Paulo Júnior, amor, é mais uma oportunidade da glória de Deus ser traduzida. Nós vamos guardar o nosso coração, nós vamos guardar a nossa fé na certeza de que nada é por acaso na nossa vida. Seja desafio ou conquista, o que você tem feito com eles? Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido o seu posicionamento? Eu sei que não quero roubar o lugar da sua fala, talvez você queira falar mais, mas eu não queria deixar de fazer esse apelo. Eu queria que você fechasse seus olhos, porque eu quero orar sobre isso. Qual tem sido a sua resposta para Deus e para as pessoas? Qual tem sido o seu posicionamento? A palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Não é em tudo, não é em qualquer coisa, não, é em tudo. Deus, nessa manhã, como o Senhor foi generoso conosco nessa manhã, de nos lembrar mais uma vez através da casa do Gabriel, e especialmente da vida do Gabriel. Como é precioso nós temos hoje diante de nós esse caminho que a palavra de Deus diz que é superior, mais excelente, que é Jesus. Nada, Senhor, pode nos separar dos teus desígnios. Mas eu quero suplicar que não haja no nosso meio nenhuma resistência, nenhuma rebeldia, mas que haja no nosso meio sempre o eis-me aqui, cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. Que os cuidados dessa vida não nos roubem, Senhor, de ser esperança, sermos resposta na nossa família e na comunidade onde o Senhor permite que nós estejamos.
Senhor, eu quero te louvar, porque o Marcelo está aqui conosco, sua família. E o Senhor tem assistido essa casa. O Senhor tem consolado essa casa. Te louvar que, como povo de Deus, nós temos a presença doce do Teu Espírito Santo. E eu te suplico, derrama agora. Meu irmão, se você entende, minha irmã, se você entende que é necessário receber nessa manhã uma porção fresca do óleo do Espírito Santo sobre a sua cabeça, coloca sua mão sobre a sua cabeça como um sinal profético, dizendo: eu preciso. Derrama, Espírito Santo, sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Um óleo fresco da sua unção, nos envolvendo, nos consolando, nos lembrando quem nós somos, nos exortando e nos corrigindo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É muito lindo isso. Então, a gente, voltando aqui ao encontro, eu acho que é por isso que é tão especial. Porque a gente brinca, a gente corre, a gente fica pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, mas no outro dia a gente está lá, firme e forte, para mais um dia entregar tudo. E foi assim nos 3 dias. E a minha maior oração no mês que antecedeu o encontro foi: Deus, que esses 3 dias possam passar muito devagar, para que a gente possa aproveitar cada momento, que acontece praticamente uma vez por ano só. Cada momento de estar junto. Então você pensa ter uma família que só se encontra uma vez por ano. E que fora dessa vez eles ficam nessa ansiedade, nessa vontade de se encontrar logo, de matar a saudade, mas de se encontrar um no outro. Acho que não um com o outro, mas um no outro. Porque é isso que marca de forma tão profunda, não só o nosso encontro como Somos Todos Gigantes, mas os encontros de irmãos. Não os encontros de amigos, encontros de parentes, os encontros de irmãos. E a gente entendendo isso, a gente vê o tanto que é especial. E esse ano foi nosso último encontro, pelo menos da forma que a gente conhece. A gente entende que o encontro é o centro do nosso ano, mas também é o centro dos nossos recursos. E a gente, para fechar a conta durante todo esse ano, é sempre um sufoco, sempre fecha, graças a Deus, mas é correr atrás e fecha no último minuto, na última semana. Inclusive, eu queria agradecer a cada um que esteve com a gente, não necessariamente presencialmente, mas esteve, enviou, colaborou com algum recurso, de alguma forma, entendendo essa responsabilidade, porque a gente nunca veio aqui para pedir caridade. Esse recurso de forma caridosa, de tipo assim, olha, ajuda a gente porque não está fechando a conta, então a gente precisa de dinheiro, então quem puder doa. E assim como não acontece isso no Ilumina também, quando você fala da caneca, por exemplo, não é porque eu vou comprar uma caneca para dar recurso para uma instituição. Eu vou comprar uma caneca porque eu preciso beber café com a caneca. Vai dizer que o esforço não foi invisível. É isso. Eu vou comprar uma caneca porque eu quero ser parte da ação que esse movimento, que esse mover de Deus está promovendo. E eu acho que essa é uma das maiores dores que a gente sente, porque não como quem doa, mas como quem recebe. São pessoas que estão querendo doar, mas que não querem ser parte. E a nossa maior carência não é financeira, é de pessoas que entendam o propósito. Mas eu não tenho um familiar com nanismo, eu não tenho um amigo com nanismo. Prazer, eu posso ser amigo de vocês. Então, que não seja por um filho que não nasceu, por um neto que não nasceu, um tio que você não tem, que tenha condição, mas que às vezes seja por essa casa que está aqui, sabe? Que a gente, que começou aqui, que a gente é infinitamente grato a Deus por ter começado em um ambiente tão saudável, tão amoroso, tão acolhedor como aqui. A gente recebeu esse ano a Bex, né? Você teve a oportunidade de conversar com ela. A Bex é uma australiana, filha de pais coreanos,
e que mora há 5 anos na Alemanha. Está voltando para a Austrália agora, inclusive, no começo do ano que vem. E ela conheceu a gente através das redes sociais e falou: eu quero participar desse encontro de vocês. Então ela veio da Alemanha para passar 3 dias com a gente em São Paulo e participar desse encontro. E ela é cristã também. Então ela falou: gente, eu já fui... Ela viaja o mundo participando de encontros de comunidades de outros países, de diferentes países. Ela conhece gente coronista do mundo inteiro. E ela falou pra gente: olha, o que mais me marca no encontro de vocês é que não só que vocês, quando eu olho para vocês estão lá orando, vocês estão lá de olho fechado e vocês estão, né, agradecendo a Deus e clamando a Deus por esse tempo, para que Ele abençoe esse tempo, mas que tem lá de Goiânia, que tem lá da casa de vocês uma comunidade, uma família que está orando por esse momento. E é isso que marca a nossa família, porque a gente entende essa responsabilidade de que a gente é um só. E que, sendo um só, a responsabilidade é nossa. Então, assim, a nossa maior carência não é o recurso que cada um aqui é capaz de ofertar, mas é o tempo e o coração que cada um aqui é capaz de entregar e de entender esse propósito que Deus está fazendo através da nossa casa, através da nossa vida, através da casa de tanta gente que está com a gente à frente desse movimento, desse mover. E eu acho que, assim, algo que ilustra muito essa família que a gente fala, do Somos Todos Gigantes, é uma parábola que vocês não vão encontrar na Bíblia. E é uma parábola que aconteceu nesses dias que a gente estava lá. Porque a gente às vezes acha que Jesus só entregou aquilo que Ele deixou na Bíblia e pronto, né? E que às vezes a gente vai se lembrando de passagens bíblicas e tudo mais, e que só assim Ele vai falar com a gente. Mas não, a gente tem que estar sensível, porque até hoje Jesus está contando história. E a gente tem que estar sensível para a gente também ser testemunha dessas histórias. Então tinha um menino que morava em São Paulo. Ele devia ter uns 3, 4 anos. E chegou no encontro com uma motinha. Sabe, um triciclo mesmo. Que ele sentava e ia pra cá e pra lá, com o pé no chão, acelerando, e era rápido. Ele apostou corrida com o Gigante Léo na cadeira de roda, ganhou a corrida. Era assim, fez o maior sucesso a motinha no primeiro dia. E chegou na hora do almoço, depois do almoço, à tarde, a motinha já não estava mais com ele. A motinha estava com outro menino, depois estava com outra menina, e aí depois estava com um monte de gente. Foi passando motinha, passando por um monte de gente, e eu olhei pro menino e ele nunca... Sabe aquela criança? Pegou meu brinquedo, o brinquedo é meu, não pediu. Ele nunca falou isso, ele nunca transpareceu isso, porque ele entendeu. Cara, a gente é família. Ele pode brincar com o meu brinquedo porque o brinquedo é nosso. No outro dia, apareceram mais 3 motinhas. As famílias foram lá e foram na cidade e compraram mais 3 motinhas. Os filhos gostaram tanto que os pais falaram assim: não, vamos comprar mais um trem desse porque tá fazendo sucesso. E mais uma vez, a gente não sabia quem era dono daquelas motinhas. Virou motinha do Somos Todos Gigantes. Tanto é que no final do segundo dia ficou uma motinha pra trás. E a gente, meu Deus, de quem que é essa motinha? Acho que é de fulano. Não, eu vi fulano com essa motinha. Não, mas foi ele que estava andando. Não, então vamos deixar guardado e vamos ver se alguém se manifestar no grupo falando que é deles. A gente devolve. E depois do encontro, a gente via nos Instagrams, nos stories, o povo comprando motinha de presente pros filhos. E aí essa motinha virou febre por causa de um menino. Não que tinha a motinha, mas que sabia que a motinha não era dele. A motinha era da família. E às vezes a gente quer que a motinha seja nossa. Às vezes a gente quer que a motinha... Eu com 18 anos agora, eu aprendi muito com esse menino de 3, 4 anos. Que a motinha não era dele no final das contas. Ninguém sabia mais de quem era a motinha. Porque não é sobre a gente ter algo e reter porque a gente está com medo de perder, mas a gente ter algo e compartilhar porque a gente entende que, sendo família, eu quero que o meu irmão também desfrute dessa alegria. Aleluia. Que é ter aquilo que Deus me entregou. Então, o recurso, o tempo, não é algo que a gente deve reter com medo de perder,
eu tô com medo de perder esse dinheiro, eu tava querendo guardar esse dinheiro, eu tô com medo de perder esse tempo, porque depois eu não vou ter tempo para descansar, depois eu não vou ter tempo para nada. Não, é algo que assim, olha, eu tenho esse recurso, seja tempo, seja dinheiro, seja qualquer recurso que for, mas eu entendo a responsabilidade, eu entendo que a gente é família e eu vou compartilhar. Vou compartilhar com o Ilumina, vou compartilhar com o Somos Teus Gigantes, vou compartilhar com o Te Amamos, vou compartilhar com o irmão que precisa. Porque eu entendo que eu quero compartilhar, eu quero ser parte dele, com ele, e eu quero que ele seja parte da minha alegria de ter aquilo. Então, quando a gente entende que a gente é família, a gente entende que não precisa ter choro de ele pegou meu negócio, eu não quero entregar porque... não precisa ter birra. Precisa ter uma responsabilidade que precisa ser assumida. Precisa ser parte daquilo que você está entregando, daquilo que você está disposto a entregar. Eu preciso entregar, mas tendo essa responsabilidade, esse senso do que eu estou ajudando e de como que eu estou ajudando. Não é com o meu dinheiro, com o meu tempo. É com a responsabilidade que eu estou assumindo em querer ser parte dessa luta, enfim, de qualquer coisa com o meu irmão. Então eu acho que é muito importante isso. E Deus tem falado muito no meu coração sobre a gente ser família. E sobre a gente ser família em vários meios. A gente tem várias famílias. Aqui é uma família, o Somos Teus Gigantes é uma família. O Resenha para nós é uma família. E falando de resenha, né, a gente tem agora nesse final de semana o nosso encontro da família Resenha, que é o nosso acampamento. Aí, ó. Então, eu acho que já fechou. Mas, se alguém quiser muito ir, algum jovem quiser muito ir, falar assim, olha, meu Deus, eu não estava sabendo. Tem vaga para menina? Para menina tem vaga, isso. Para menina tem vaga. Então procura a gente, que a gente... Ou você ora para alguém desistir, ou você não vai. Ou ora para alguém desistir, exatamente. E aí, assim, porque é isso, a gente entendeu que são esses encontros que curam. Então, amém. Nenhum movimento que Deus coloca no nosso meio, e eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês, porque é isso que marca a minha vida há 7 anos, no mínimo. Nenhum movimento, nenhuma responsabilidade, nem nada que Deus coloca na nossa vida para a gente assumir responsabilidade é para resolver um problema, uma carência, para suprir uma necessidade que às vezes é nossa. Às vezes a gente acha que é uma necessidade dos outros, mas às vezes é uma necessidade nossa de ser preenchido por algo que a gente acha que nos falta. Mas a maior necessidade é gerar um encontro. Então, eu sempre oro a Deus falando assim, Deus, em qualquer lugar que eu vou, em qualquer momento da minha vida, em todos os dias da minha vida, eu quero estar sensível aos encontros, mesmo que seja um encontro de 1 minuto, mesmo que seja um encontro de um oi, um bom dia, eu quero estar sensível aos encontros que o Senhor vai colocar na minha vida. E eu acho que nós, como família, precisamos estar sensíveis, porque no encontro de família não é só no Natal, quando a gente reúne ao redor da mesa para ceiar junto. O encontro de família acontece todos os dias. E a gente tem que estar sensível, porque Jesus ainda fala com a gente. E a gente tem que estar sensível para ouvir Ele, porque senão a gente começa a viver sozinho. E perdeu o sentido da vida. Perdeu o sentido. E procurando resposta quando a gente também não entendeu que Jesus que está nos falando para ser resposta. O grande equívoco da nossa vida. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração aqui nessa manhã. O grande equívoco da nossa vida é que o Espírito Santo vem para resolver seu problema. Quem vem para oferecer para resolver seu problema é Satanás. Satanás quer resolver seu problema. O Espírito Santo vem para reorientar a sua vida. Quem vem para satisfazer seu apetite é Lúcifer, é Satanás, é o diabo. É o diabo que vem para sugerir para você como é que seu problema pode ser resolvido. E o Espírito Santo vem para dar sentido na sua vida, apesar de qualquer problema. Porque foi isso que sempre aconteceu. Sempre nos momentos mais cruciais da vida de Jesus, quem apareceu para oferecer ajuda? Quem apareceu para sugerir como é que ele podia ser salvo e ainda salvar os outros? Satanás.
E o Espírito Santo sempre vinha para mantê-lo firme no seu propósito. Por isso, o texto que o Biel usou aqui é o texto lá da multiplicação dos pães. Uma fome muito grande, um desafio muito grande, uma coisa aparentemente insolúvel. Aí vem uma criança e pega aquilo e tem a iniciativa de repartir o que é dele. Ele repartiu ele. Ele não repartiu dinheiro, ele repartiu ele. Ele entregou o que era importante para ele. Ele ofereceu ele para os amigos. E isso resolveu o problema de todo mundo. Não é o dinheiro que você dá, não é o que você compra. O que você compra não muda ninguém. O que você compra resolve um problema no seu imediato mais medíocre. É o que você entrega de você. Se aquilo que você está entregando para sua família, para sua empresa, para seus amigos, para a sociedade, não representa quem você é. Ele representa só o poder que você tem. E quem está constantemente fazendo demonstrações de poder é quem tem crise de identidade. Só quem tem crise de identidade tem que ter manifestação de poder. Por isso que ele tem que segurar uma coisa que representa o seu poder. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração no momento em que nós vamos compartilhar a ceia. Porque é isso. Jesus não disse: eu comprei pão para alimentar todo mundo. Ele não disse isso. A ceia não é pão comprado para matar a fome de todo mundo. A ceia é: esse é o meu corpo que é oferecido por amor de vocês. E tem muitos pais de família, mulheres e homens aqui, que estão substituindo o seu sacrifício pessoal por dinheiro. Estão colocando o dinheiro para pagar a ausência. Estão usando dinheiro para comprar reconhecimento. Estão usando dinheiro para garantir futuro. Por isso que o amor ao dinheiro se tornou a raiz de tudo quanto é mal. Porque as pessoas estão substituindo a relação pelo seu poder de compra. Por isso que elas estão achando que se elas tiverem poder de compra, elas vão ser felizes. Por quê? Porque elas vão se substituir pelo que elas compram. Não é isso. Compra o mundo e oferece para sua família, eles vão ficar frustrados. Porque nunca foi isso. Não é o problema que você resolve, é o movimento que você gera. Deus não te abençoou para ser rico, Deus te abençoou para ser fértil. Aleluia. Deus não te abençoou para você ter o maior armazém de grão do mundo e matar a fome de todo mundo. Deus prometeu aumentar a sua sementeira. Fica com uma semente, mas não fica com todos os grãos do mundo. Carrega uma semente que pode ser multiplicada e representar vida na vida de alguém. Mas não troque isso por todos os grãos do mundo. Se alguém te oferecer todos os grãos do mundo, fica com a sua semente. Porque não é o que você adquire que vai transformar a humanidade. É o que de você entrega. Não é o que você compra para te substituir, para você continuar a ter a vida que você quer. Ou fazer a família se obrigar a ser a família que você merece. Porque você vai cobrar essa conta. Você vai cobrar essa conta. De uma ou de outra forma. Você vai obrigar as pessoas a ficarem vivas só porque você não pode viver sem elas. Isso é uma escravidão. Você vai obrigar as pessoas a serem sadias porque você não aguenta ser parente de uma pessoa doente. E não porque realmente interessa a saúde dela. Não é pelo que ela está sofrendo, é porque a gente está sofrendo. É porque a gente não aguenta sofrer. Coisa infantil, mal resolvida. Aí vem uma criança e entrega lá o lanche dele. Vocês viveram a parábola. Você vai escrever a parábola do triciclo. Amém. Porque você nunca tinha visto uma criança multiplicar triciclo. Amém? Você assistiu a primeira multiplicação de triciclo acontecida
no Brasil. Porque uma criança ofereceu o triciclo dele, daí a pouco começou a multiplicar esse triciclo, e para não dizer que a palavra estava errada, sobrou um triciclo. Quando alguém entrega a si mesmo, não só as necessidades são supridas, como para provar que nunca foi o dinheiro, ainda vai sobrar. Amém. Vai sobrar. Porque a primeira pergunta que os discípulos fizeram: deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Não se deixe confundir. Quando foi levantado o desafio de alimentar a multidão, a nossa estupidez faz a pergunta que nunca devia ter sido feita: onde nós vamos arrumar dinheiro para comprar pão para tanta gente? Você está entendendo o que está matando sua família? Porque você está achando que a sua família vai ser alimentada de pão comprado e não de vida compartilhada. Para de ser comprador de pão. Você vai ficar escravo. E você vai perceber que nem todo o dinheiro do mundo conseguiria comprar pão para tanta gente. Porque o que os discípulos disseram: onde, Biel, nós vamos arrumar dinheiro para comprar triciclo para tanta gente? E estava lá. Estava lá. Bastou que alguém compartilhasse o seu. E foi brotando triciclo de onde você nunca imaginou. Mas, gente, da onde tem um pé de triciclo aí na sala? Alguém pode me informar onde é que está o pé de triciclo aí? É ou não é? Foi essa sensação que você teve? Foi isso, assim. Como que, assim, de uma noite para outra, da noite pro dia, acharam surgiu. um pé de triciclo que está dando fruto até hoje. Até hoje. E para provar, amados, entrou um triciclo, sobrou um triciclo. Uhum. Amém. Aleluia, irmão. Amém. Glória a Deus. Por isso Jesus ele ensinou a orar a gente orar dizendo o seguinte: o pão nosso cada dia, o Senhor dá hoje. Porque qual é a bem-aventurança? O homem bem-aventurado nunca vai faltar pão. Esse é o cálice da nova aliança. Ou seja, nessa vida aqui, todos os pecados estão perdoados. Nessa família nunca vai faltar pão e nunca vai faltar alegria, porque não haverá raiz de amargura. O homem bem-aventurado terá pão e a sua mulher será uma videira frutífera no interior de sua casa. E aí na oração do Pai Nosso ele diz: e o Senhor não nos deixa cair em tentação. Qual é a única tentação que um filho de Deus pode ver na vida? Só existe uma tentação. Só existe uma tentação. E o Filho de Deus veio para mostrar para nós qual é a tentação. Sabe qual é a única tentação? O direito. É a tentação da iniquidade. Há várias formas de pecado. Ele perdoou todos os pecados para nos livrar da tentação. E todos os pecados vieram de uma única tentação: salvar a si mesmo. Salvar a si mesmo. Por isso, não falta pão, não falta vinho e não falta comunhão. Porque aqui ninguém vive para salvar a si mesmo. Por isso que o salmista diz: nessa mesa que ele preparou, tem pão, tem vinho, e o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Então Jesus orou, os 3 elementos da bênção estão aqui. Por que são os 3 elementos da bênção na vida de uma família? Porque sabendo que tem pão, você não vai sofrer ansiedade. Sabendo que tem vinho, você não vai sofrer amargura. Sabendo que tem óleo, você nunca vai ficar refém do seu próprio direito, tentando salvar a si próprio. Glória a Deus, amados. Aleluia. Está curado.
Fala assim, ó, hoje alguém te perguntar, você fala, rapaz, eu fui numa reunião pentecostal de cura hoje, eu fui curado. Fui curado num momento de ansiedade, de amargura e de individualidade. Parei de tentar salvar a mim mesmo, ficar ressentido com os irmãos e ansioso a respeito do meu futuro. Amém? Estamos praticando a oração do Pai Nosso aqui. Então você vai receber o pão como quem ora, você vai orar como reparte o pão. E você não vai pegar esse pãozinho, dar aqui um aqui, porque quem vem pela primeira vez não sabe como é que funciona. A hora que você receber, você vira, porque isso aqui não é uma tampa, é uma bandeja. Então você abriu, é uma bandeja. Não é para você comer, se fosse tampa você comia para não cair. Mas como é bandeja, você abre para servir, glória a Deus. Então o pãozinho que você recebeu é do seu irmão, glória a Deus. Amém. Então ninguém come o seu próprio pão, você abre a bandejinha e serve alguém. Glória a Deus, aleluia. Compartilha a bandeja aí. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos lá? Eu queria chamar aqui na frente o Marcelo com a família dele para receber um abraço da comunidade, né? Estamos vivendo aqui um momento de recomeço. Eu queria chamar o Marlos aqui, o Rafa, que são próximos. Quanto tempo o Marcelo e a Poli vieram aqui lá no grupo do Marlos, lá juntos lá, né? E recebeu um abraço aqui da família. E Deus entendeu que a Poliana estava pronta, levou ela para casa. Amém? Deixa eu descer aqui. Estamos em família. Quem mais quiser repartir o pão aqui com a casa do Marcelo, amém? Vamos repartindo o pão uns com os outros, repartindo o cálice, fica à vontade aí, não espera não. Vai repartindo o pão, bebendo o cálice, é mesa de comunhão. É o cálice da nova aliança. Bebei dele todos, compartilha aí. Amém. Ó, todo mundo já participou do pão, todo mundo já participou do cálice. Nossa hora está um pouquinho adiantada, mas estamos no prazo aqui. Então eu queria pedir que agora você vai compartilhando, continua aí nesse momento de comunhão. E nós vamos ver um vídeo da parábola da multiplicação de triciclo. Não é isso? Tá vendo? Você não estava lá para assistir a parábola da multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães. Agora você vai assistir
o milagre da multiplicação de triciclo, tá bom? Glória a Deus. Rapidão. Eu acho que não é nem só... Não sei nem se aparece a multiplicação do triciclo, porque uma hora o triciclo estava com um... Mas é isso, mas como é que ele começou? Fruto. É isso, como é que ele começou? Já viu aqueles vídeos de semente germinando? Não, rapaz, nós vamos ver como é que ele começou, porque é aqui que ele termina. Entendeu? É aqui que o triciclo multiplica, irmão. Amém, irmão? Glória a Deus. É aqui que as coisas acontecem. Por falar nisso, como é que ficou a conta lá? Não, fala aí. Ainda tá fartando, tá? Hã? Amados, R$12.000. Nós não vamos passar essa vergonha por causa de R$12.000. Nós assumimos um compromisso. Então aqui, quando a gente fala de dinheiro aqui, nós estamos não falando de oferta, não estamos falando de dízimo. Quando a gente fala de dinheiro aqui, nós estamos falando de responsabilidade. Nós não estamos falando de doação. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Tá aí o Pix, ó. Tira uma foto aí, deixa eu sair da frente para não atrapalhar a foto, não tampar nenhum número. Pronto. Não, vamos fechar isso essa semana, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vamos lá ver o vídeo? Só a gente sabe e só a gente sente. Quem vê de fora pensa que a gente tá sorrindo sempre. Mas esse sorriso esconde tanta coisa. A cada dificuldade a gente vai ganhando força. É que essa vida é uma gangorra e sozinho a gente não consegue se equilibrar. Não existe lugar pro medo quando se tem um ao outro. Tanta coisa acontece, até parece que a gente não vai aguentar. Mas nosso abraço é um nó forte que ninguém no mundo vai desamarrar. Não existe lugar pro medo quando se tem um ao outro. Tanta Não, deu pra ver a multiplicação. É, porque começou com vermelho. Não, começou com vermelho, já tinha um azul rodando lá. Que isso, não é bagunçado não. Amém? Glória a Deus. Então tá aí pra você participar, assumir responsabilidade. Uma boa semana pra todos. Vamos em paz, que a gente possa continuar sendo multiplicador de virtude. Amém? Aleluia. Boa semana.